Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou o Gilmar Júnior e Nação, bora aqui falar com vocês um pouquinho sobre uma entrevista do Thiago Neves ao canal Rica Perrone, né? O Rica, que é um jornalista aí muito conhecido, principalmente aqui do estado de São Paulo. Não sei se a maioria de vocês que residem em Minas o conhece, mas é um cara que tem um canal fantástico no YouTube, fala sobre futebol, automobilismo, dentre outros esportes, mas sempre focando no futebol. E agora, né, na última quinta-feira ele entrevistou nada mais nada menos aí do que o Thiago Neves, e óbvio que a pauta Cruzeiro entrou em ação. E nessa entrevista, bora trazer aqui pra vocês algumas tretas que, olha, eu acompanhei já várias entrevistas do Rogério Ceni, do Dedé, do Fábio, do próprio Thiago Neves, de tantas pessoas que esteve presentes em várias circunstâncias no 2019 do Cruzeiro. Mas nessas entrevistas, o que o Thiago Neves mencionou de bastidores nessa sua última entrevista agora na quinta-feira, eu não havia visto antes ninguém ter falado. Então fiquem de olho, vale a pena acompanhar esse vídeo, beleza? Porque eu vou trazer para vocês exatamente o que o Thiago Neves confessou aí, né, de tretas internas, principalmente com o Rogério Ceni, né, que é justamente o cara que está na thumb deste vídeo, justamente com o Thiago Neves. Fechado, nação? Vou trazer tudo isso aqui para vocês. Antes eu já peço, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e já deixa o like, porque ajuda bastante no engajamento aqui dos nossos conteúdos. Ô Nação Celeste, esse é mais um vídeo patrocinado por Futebol Team, mas é o seguinte, né, eu tô aqui justamente na minha conta, vocês podem ver aí o meu avanço, né, desde a minha criação aqui no jogo, e eu quero só trazer pra vocês uma dica justamente sobre treinamento, né. Entrando aqui na aba treinamento, eu quero mostrar pra vocês o quão é importante vocês notarem o que vocês precisam justamente treinar. Eu sou o zagueiro aqui no jogo, então justamente, se vocês perceberem, né, as características defensivas e de marcação, elas prevalecem referente às, por exemplo, características ofensivas e de armação, entendeu? Justamente para que você consiga ter um desempenho melhor na sua função. E claro, resistência, eficácia, leitura de jogo são também ali características que você precisa dar o up no seu treinamento. Bem, nação, vocês viram, né, recadinho da Futebol Team. Então aqui no link da descrição, também aqui fixado nos comentários, vai estar o link da Futebol Team. Baixe, beleza? E já inicie aí a sua caminhada neste que é o melhor jogo de gerenciamento de futebol do mundo. Agora bora então para o nosso teor aqui do conteúdo, e vamos trazer, nação, algumas situações bem interessantes, para não falar outra coisa, que foi confidenciada pelo Thiago Neves nesta entrevista ao Rica, beleza? Eu vou ser bem direto, não vou ficar aqui rodeando, vou trazer logo pra vocês as situações que ele confidenciou, né? Bom, foi questionado pelo Rica sobre a sua passagem no Cruzeiro, e principalmente o Rica o questionou bastante sobre a passagem do Rogério Ceni, né? E aí, inicialmente, uma coisa que o Thiago Neves mencionou nessa entrevista e que é interessantíssimo, foi justamente o primeiro contato que o Rogério teve com os jogadores do Cruzeiro. Ele menciona que logo de cara, né, logo no primeiro dia de treinamento, assim que terminou o treinamento ali do Rogério junto com o pessoal, com o elenco, o Rogério ele dispensou ali praticamente todo o elenco. Todavia, todos os jogadores acima de 30 anos ficaram para ter uma conversa, digamos ali, né, tete a tete com o Rogério Ceni. E Gilmar, o que o Rogério quis com essa rapaziada? Quis ali, né, fechar o grupo com os caras mais experientes? O que o Rogério Ceni mencionou? E aí, nação, segundo o Thiago Neves, o Rogério Ceni, ele reuniu o pessoal acima de 30 anos, então tinha o Fred, o Fábio, o Léo, o próprio Thiago Neves, o Robinho, o Egídio, o Dedé, enfim. Ele reuniu essa rapaziada para mencionar que vários desses que já eram titular iriam ser banco, né, para outros jogadores mais jovens, porque a ideia do Rogério Ceni era rejuvenescer o elenco. Nação, entenda o seguinte, né, não vamos ser levianos nem hipócritas aqui, mas vamos analisar a situação friamente. Imagina você estar na sua empresa, você trabalha em algum setor, no setor administrativo, comercial, de marketing, e aí
a empresa troca o diretor desse setor, o coordenador desse setor, enfim. Aí chega um cara, e o cara já chega mencionando o seguinte, né, para esse time, porque cada setor tem um time, digamos assim, né? Ó, é o seguinte, eu tô vendo aqui que tem muitos caras aqui, veteranos nessa empresa, que já trabalham aqui há mais de 20 anos. E, né, eu vou parar de dar oportunidade para essa rapaziada que já tem uma longa vida aqui na empresa e vou dar oportunidade para quem acabou de chegar, tem pouco tempo de casa. Como você se sentiria se você fosse esse cara que está há 20 anos em uma empresa? Mas é óbvio que você se sentiria doído. Gente, eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Eu estou apenas sendo empático e me colocando no lugar da situação que ocorreu. O Rogério Ceni, quando ele chega no Cruzeiro e tem essa atitude, ele toma essa atitude com os líderes do elenco, ele tem uma atitude muito errada. E, ó, já vou ponderar o seguinte, o meu treinador, né, para o Cruzeiro, em cada demissão que aconteceu, do Adilson Batista, do Anderson Moreira, do Ney Franco, sempre foi o Rogério Ceni. Eu tô mencionando isso para ninguém aqui de repente achar que, você não gosta do Rogério Ceni, não. É um cara que eu acho fenomenal, né, pelo que faz taticamente com os seus times. Mas ele deu uma bobeada gigantesca logo no primeiro contato com os caras mais veteranos do Cruzeiro. Né, gente? Então ele já começou com o pé esquerdo. Já sabia-se que provavelmente ia dar merda a curto prazo. E a gente sabe que deu merda a curto prazo. Bom, depois disso, né? Deste início que o Thiago Neves confessou que houve de conturbação logo no primeiro contato que os caras tiveram com o Rogério Ceni, ele menciona o Thiago Neves também, que teve um segundo atrito com o Rogério Ceni, que foi o atrito lá do jogo contra o Internacional, do jogo da volta da Copa do Brasil, que o Cruzeiro perde por 4-0. E aí, todos vão se lembrar, na saída do jogo, ele dá uma entrevista ao Sport TV, e assim, ele descasca o Rogério Ceni de uma forma, assim, sabe, que é até difícil de falar, né? Ele realmente meteu o pau, para não falar outra coisa, no que o Rogério Ceni tinha proposto de estratégia para aquela partida, né? E aí, nação, o que culminou, digamos assim, com a demissão do Rogério Ceni, né? Teve o início ali, né, de atrito, teve no percurso esse atrito também, porque consequentemente os dois já claramente, né, não se bicavam muito bem. Quando você vem a público e questiona o seu líder, o seu treinador, tá muito claro que algo de errado não está certo. E a gente finaliza esse ciclo com a seguinte menção do Thiago Neves, e essa talvez tenha sido, né, a mais relevante das três, quando ele fala, né, sobre a situação que aconteceu na partida contra o Ceará. O Cruzeiro, se eu não me engano, ele perdeu esse jogo, e aí nesta partida, no final do jogo, né, o pessoal já estava no vestiário, já estávamos nessa tensão de possivelmente ser rebaixado, que aconteceu posteriormente. E aí, né, já era um Cruzeiro já rejuvenescido. E alguns jogadores do elenco via-se a necessidade de incorporar o time, né, os 11 que entravam em campo, com uma experiência a mais. E entre esses caras, o Dedé. E aí, nação, o Dedé nessa roda, no final do jogo, no vestiário, onde estavam todos os jogadores, a comissão técnica inteira, estavam ali, a diretoria inteira, o Dedé, ele pede a palavra. E o Dedé, ele traz um discurso justamente nesta questão, justamente se posicionando dessa forma, que era muito importante, sim, termos jovens no time titular, mas que o time estava sentindo falta de experiência e que de certa forma ele não estava concordando com as escolhas do Rogério Ceni. Nesse momento o Rogério Ceni, ele sai da roda, vai para algum outro ambiente, ou seja, o que tornou ali o momento muito desconfortável para todos, né? Alguns jogadores claramente e mencionaram isso, né? Que foi uma ação do Rogério Ceni que o chatearam. E mais do que terem chateado os jogadores, digamos que todos viram ali como uma falta de educação, chateou também a diretoria do Cruzeiro. Dentre eles, o FDP do Itair Machado, que naquele momento era diretor do Cruzeiro, diretor de futebol do Cruzeiro. E aí o Itair só falou o seguinte para os jogadores: depois dessa atitude do Rogério Ceni, eu, enquanto estiver como diretor do Cruzeiro, ele não atua em mais nenhum jogo como treinador do Cruzeiro Esporte Clube. Então, foi justamente essa ação,
né, que culminou com a demissão do Rogério Ceni. Né? O trabalho já não estava 100%, mas o interno estava pior ainda. O Rogério Ceni, né, eu falei agora para vocês que o trabalho não estava 100%, mas você percebia uma certa evolução, né? Tinha um caminho de trabalho. Todavia, internamente, a coisa estava muito azeda, né? E aí o grande ápice foi justamente nesse jogo contra o Ceará, lá no vestiário, já no pós-jogo, aconteceu essa situação que eu mencionei para vocês. E aí o Rogério Ceni acabou caindo do cargo do Cruzeiro, né? O Thiago Neves, ele menciona também, né, algumas outras histórias. Ele fala da saída do Mano Menezes e do impacto que teve, né, da jogabilidade que o Cruzeiro teve com o Mano durante 3 anos para uma outra filosofia que era do Rogério Ceni. Ele fala desse impacto que teve, e ele menciona também outras histórias. Ele fala de um atrito que teve também com o Rogério Ceni em um jogo que ele sai no intervalo, onde ele empata o jogo e logo, né, no intervalo, ele empata no primeiro tempo, né, e no intervalo o Rogério Ceni o substitui, e aí alegando que precisava vencer o jogo, e o Thiago Neves não entende, né, como que precisa vencer o jogo e você tira o cara que empatou o jogo e tira a mim, né, que era uma das principais peças do time. Então teve vários atritos que o Thiago Neves contou, mas os principais eu acabei de mencionar aqui pra vocês, né. Ele conta também sobre outras situações, e eu vou deixar a dica pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição o link desta live, né, que foi feita, dessa entrevista que foi feita com o Thiago Neves, lá no canal do Rica. Tem, acho que uma duração de quase 50 minutos. Vocês vão lá e acompanhem, né, mais detalhes, porque se eu trouxer todos, vai ficar um vídeo muito longo aqui. Fechado, nação, eu quero que vocês comentem sobre essas situações aí, né, se vocês de repente vê um certo exagero do Rogério Ceni em algumas tratativas, ou vocês acham que não. Enfim, comentem aí sobre todas as situações mencionadas e abordadas aqui nesse vídeo. Fechado, Chinazul? Eu fico por aqui então. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu fui e tchau!